Bora lá, 3 regras para você se tornar uma pessoa cada vez mais persuasiva. E a persuasão é uma arte. A persuasão é algo que você precisa ter no seu dia a dia, caso você queira um certo sucesso, caso você queira chegar no próximo nível, caso você queira realmente convencer alguém de algo. Muitas vezes a persuasão, ela não é algo ruim, como dizem por aí. A persuasão ela é algo bom, pelo contrário. Porque a persuasão nada mais é do que você convencer as pessoas do seu ponto de vista. Em muitos casos, isso vai te trazer muitos benefícios, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja em alguma outra situação que você precisa convencer alguém de algo, em alguma situação que você precisa sair vencedor. E você ser uma pessoa persuasiva passa muito por você ter algumas técnicas e exercer algumas regras na sua vida que te torna essa pessoa que atinge o próximo nível, aquela pessoa que está sempre convencendo as outras do seu ponto de vista, ou que pelo menos é levada em conta na hora de uma conversa. E a primeira regra que você tem que exercer, caso você queira ser uma pessoa mais persuasiva, é você exercer a escuta ativa. Porque com a escuta ativa você mostra que você está interessado em algum assunto. E quando você mostra que está interessado no assunto que aquela pessoa está dizendo para você, a pessoa se sente mais confortável em conversar com você. A pessoa se sente mais conecta com você, ela sente uma conexão um pouco maior. Ela percebe que você quer ouvir de fato ela. E o ser humano gosta muito de falar sobre ele mesmo, sobre as próprias coisas, sobre o que gosta, sobre o que não gosta. E quando você exerce esse papel da escuta ativa para com o outro se torna cada vez mais interessado em falar sobre as coisas que ele tem, sobre as coisas que ele sente mesmo para você. E quanto mais essa pessoa fala o que ela sente, com mais tendência ela tem a revelar algo para você. Quanto mais a pessoa fala, quanto mais ela abre a boca para você, e quanto mais ela se sente confortável nessa posição de locutor e tendo você como ouvinte, como a escuta ativa da forma correta, você se interessando de fato, genuinamente pelo que a pessoa está falando, ela fica com mais tendência a falar algo secreto dela contar algum segredo, dela contar alguma informação privilegiada, alguma coisa minuciosa que você pode usar lá na frente. E aí, com essa informação que essa pessoa revela para você, você consegue persuadir ela de uma forma mais fácil porque ela vai revelar para você as dores, os desejos, os problemas, o que ela quer alcançar, quais são as ambições dela, quais são os sonhos que ela tem. E com isso você tem material para trabalhar na persuasão depois. Porque a persuasão também vai muito de você ir ao encontro dos sentimentos que a pessoa sente. Se você quiser que ela tome alguma ação, por exemplo, você pode mexer com os desejos dela, com aquilo que realmente vai fazer ela tomar aquela ação. Tocar em alguma ferida da forma certa, tocar em algo que faz ela sentir de verdade pro bem. Não fazer isso pro mal, não tentar convencer as pessoas só porque você é uma pessoa ruim. Mas pelo contrário, às vezes você vai estar fornecendo uma solução para um problema que essa pessoa tem. Só que quando você toca nos desejos, toca nas dores, toca nos problemas e naquilo que realmente faz ela sentir, aí é onde você consegue ter mais abertura para convencer ela de alguma coisa que pode ser bom para ela muitas vezes. E é isso que você tem que estar atento. Então, uma das primeiras regras para você ser uma pessoa ainda mais persuasiva é você desenvolver a escutativa. E é aquilo, quem menos fala, mais tem razão. Quem menos fala, melhor posicionado é numa roda de conversa. Porque quando você só fala coisas certas e só entra com aquele corte cirúrgico, com aquela fala cirúrgica que realmente prende a atenção das pessoas, você é ouvido com mais atenção. Porque aquela pessoa que só fica falando, 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 falando e falando, muitas vezes ela pode soar como insuportável ou como uma pessoa que quer ter sempre razão. E menos é mais na comunicação, menos é mais na hora da persuasão. Quanto mais você escutar, mais material você vai ter para trabalhar, mais material você vai ter para convencer a outra pessoa e mais falas corretas você tem, mais falas cirúrgicas você tem. E com essa fala cirúrgica você consegue chegar no seu sucesso, você consegue chegar no seu objetivo de convencer uma pessoa de algo. Porque com essa escuta ativa, você se interessando genuinamente pelo que a pessoa fala para você, aí é onde você tem uma conexão muito grande. E esse é justamente o segundo pilar. O segundo pilar é você não só ter a escuta ativa, mas você ter como regra na sua comunicação e regra na persuasão, você se conectar com a pessoa e fazer com que ela se identifique com você. Porque quanto mais você escutar ela de forma ativa, quanto mais interessado você estiver no que a outra pessoa fala, e quanto mais conexão você tiver com essa pessoa, aí é batata. Aí realmente a pessoa consegue revelar tudo que ela sente para você. E você não precisa nem dizer muitas palavras muitas vezes. Às vezes, só com uma pergunta correta, só com uma pergunta instigante, uma pergunta aberta, ela já começa a soltar e falar, e falar, e falar, e falar. Aí você pode usar tudo isso que ela falou e pegar só o que você quer para usar isso na hora de persuadir a pessoa, na hora de convencer uma pessoa de algo.
E tem conexões de vários níveis. Então uma coisa é eu falar que eu torço pro mesmo time que você. Beleza, essa daqui é uma conexão de primeiro nível. Não é uma conexão tão profunda assim. É às vezes até fácil você encontrar o mesmo time que a pessoa torce, uma comida que ela gosta, ou algo assim mais do dia a dia, uma música que ela gosta de escutar. Essa conexão é tranquila, você consegue ela às vezes nos primeiros contatos que você faz com uma pessoa. Só que tem a conexão de segundo e de terceiro nível, que são conexões um pouco mais profundas. E quais conexões são essas? A conexão de segundo nível, por exemplo, é quando você descobre algo que a pessoa sente mesmo. Então, como que ela se sente ao escutar uma música? Então, não é somente a música que ela escuta, mas é como ela se sente, é de quais filmes ela gosta, é se ela já chorou com algum filme em específico, é saber quais são as opiniões políticas dela, quais são as opiniões em relação à religião dela. E aí, se você tiver a mesma opinião ou algo parecido, você consegue desenvolver essa conexão de segundo nível. Porque a conexão de segundo nível é justamente isso, é você encontrar quais são as opiniões da pessoa. Então não é só uma característica, não é só ela falar que gosta de um livro, por exemplo, ou que ela gosta de escutar uma música. É você encontrar aquilo que faz ela se mover, quais são as opiniões, quais são as reflexões que ela tem, qual que é a visão de mundo dela. E se você tiver essa mesma visão de mundo, se você tiver essas mesmas opiniões, aí você consegue desenvolver a conexão de segundo nível. Já a conexão de terceiro nível é você encontrar o que ela sente de verdade. Então é você ir além de uma característica, é você ir além de uma opinião, é você chegar exatamente no que ela sente, como ela se sente com alguma coisa, como que ela se sente quando ela vê uma pessoa maltratando a outra pessoa, como que ela se sente quando ela vê um pai brigando com um filho, como ela se sente quando ela vê uma pessoa sendo maltratada, qual o sentimento que ela expressa ao falar de família, ao falar de dinheiro, ao falar das coisas que ela sente. E se você tiver essas mesmas opiniões e conseguir desenvolver essa conexão de terceiro nível, de terceira camada, você vai ter muita conexão com essa pessoa. Porque você vai conseguir pular a primeira camada de uma característica superficial, você vai conseguir pular a segunda camada também, que é a camada das reflexões, das opiniões, das visões de mundo que aquela pessoa tem, e vai chegar na terceira camada, que é realmente aquilo que ela sente, aquilo que toca o coração dela. E aí, se você desenvolver essa conexão, se você tiver realmente as mesmas ideias, as mesmas opiniões, ou os mesmos sentimentos que aquela pessoa, e demonstrar isso, ela vai se conectar muito com você. E quando ela exercer essa conexão, ela vai ter total confiança em você. E quando a pessoa tem total confiança em você, é um passo a mais para você conseguir persuadir ela. É um passo a mais para você conseguir convencer ela de algo. Porque quando você vai convencer alguma pessoa de algo, quando o vendedor quer te vender alguma coisa, ele primeiro tenta fazer uma conexão com você, tenta primeiro entender se aquilo faz sentido para você. É quando você desenvolve uma certa conexão mesmo, uma certa confiança naquela pessoa, aí onde você confia no que ela vai te dizer. E quando você dá essa abertura para ela, é muito mais fácil dela te convencer. E é isso que você tem que fazer a partir de agora nas suas próximas interações. Caso você queira persuadir alguém, obviamente. Você precisa desenvolver conexão. Então, não só escutar o que aquela pessoa diz, mas desenvolver essa conexão, essa identificação com as mesmas opiniões, com as mesmas reflexões e com os mesmos sentimentos. Porque quanto mais a pessoa confiar em você, quanto mais ela se sentir pertencente ao seu grupo, mais chances você tem de convencer ela de alguma coisa. E a última regra que eu quero falar nesse vídeo vai muito ao encontro disso que eu falei também agora, de você encontrar conexões com as pessoas. Mas você não só encontrar conexões com elas, entender exatamente quais são as dores, quais são os desejos, quais são os problemas e quais são os sentimentos dessas pessoas que você quer convencer. É quando você descobrir isso e chegar nessa terceira regra, você fomentar essas dores e desejos. Se aquela pessoa te disse que ela quer muito conseguir dinheiro, que dinheiro é alguma coisa muito importante para ela, que ela quer conseguir a independência financeira, você tem que fomentar essa narrativa na cabeça da pessoa. Porque quanto mais aquilo se torna comum na cabeça dela, mais suscetível ela fica a abraçar alguma ideia que você coloque para ela. Quanto mais ela concorda com você, é um passo a mais para ela concordar na hora de você convencer ela, na hora de você persuadir ela. E é por isso que é muito importante você exercer essa tríade de regras, caso você queira ser uma pessoa mais persuasiva. Porque você não só escuta as pessoas, você não só faz conexão com as pessoas, mas você também fomenta as dores e desejos que ela falou para você ao longo de toda essa conversa. Com essas dores e desejos fomentados, quando você abraça essa causa dela, quando você constrói narrativas na cabeça dela de que é possível, de que ela tem que enfrentar as dores dela, de que ela tem que abraçar os desejos dela,
Quando você falar alguma coisa para ela, quando você quiser convencer ela de alguma coisa, quando você quiser jogar uma ideia, ela vai ficar muito mais suscetível a comprar de você, a ser persuadida por você e a ser convencida por você no final das contas, porque esse que é o seu objetivo. Eu só peço que você use essas regras para o bem. É muito importante que você use para o bem essas regras. Porque se você usar para o mal, primeiro que o mundo vai te cobrar, logicamente, e segundo que não vai ser tão legal assim. Você só vai estar usando isso daqui de uma forma vazia. É legal você usar isso aqui de uma forma muito profunda. E caso você tenha chegado até aqui nesse vídeo, eu vou revelar uma quarta regra, que isso mudou completamente a forma com que eu interagi com as pessoas, não só no nível de conexão, mas também na forma com que eu convencia elas. E essa regra é você fazer perguntas abertas. Então, perguntas com como e com o que. E não perguntas de sim ou não. Uma coisa é você perguntar assim: você gosta dessa comida? E a pessoa só vai responder sim ou não. Agora, se você perguntar dessa forma aqui, ó, qual comida você gosta? Ou que prato você acha interessante? Porque quando você faz perguntas abertas, você dá a sensação de que a pessoa precisa se explicar para você. Ela vai pensar para responder, não vai responder só no automático. E isso por si só já faz ela estar mais dentro da sua conversa. E essas perguntas abertas, a pessoa começa a falar, e você só fica escutando. É quando você escuta e só entra com as palavras cirúrgicas ali em cima do que ela falou, é onde você tem poder e exerce poder sobre essa pessoa. É onde você realmente consegue ser uma pessoa mais persuasiva, fazendo perguntas abertas. E suas conversas, suas interações ficam muito mais atrativas também, ficam muito melhores. Porque você é aquela pessoa legal de conversar, aquela pessoa que faz as outras pensarem, entende? Então, se você desenvolver essa habilidade de fazer perguntas abertas, de fazer perguntas boas, você vai aumentar a sua escutativa, porque a pessoa vai falar mais para você, vai aumentar mais a sua conexão, vai entender quais dores e desejos você precisa fomentar e criar essas narrativas na cabeça da outra pessoa. E aí, com isso, fica a um passo só de você persuadir, de você convencer a outra pessoa. Porque você já tem tudo que você precisa. Encontrar pontos em comum, fomentar esses pontos em comum e depois entrar com uma ideia matadora para você realmente persuadir essa pessoa e você exercer poder sobre ela, que é uma das leis do poder, uma das 48 leis do poder que está aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e use essas regras aqui para o bem. Essas regras elas vão te tornar uma pessoa cada vez mais persuasiva. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que se você aplicar isso nas suas próximas interações, elas vão mudar completamente. Nos vemos no próximo conteúdo.